Enquanto o Internacional procura um técnico para a próxima temporada, as reformulações no elenco, com saídas e contratações, já estão sendo discutidas pelo departamento de futebol. Pelo menos foi isso que adiantou Paulo Brax em uma entrevista importante para a Rádio Grenal. Ele deixou escapar que o Inter já tem alguns jogadores encaminhados, entre eles um lateral direito, e eu mostro tudo para você agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos falar do Internacional aqui e vamos ouvir Paulo Brax, porque o diretor executivo de futebol deu uma entrevista para a Rádio Grenal na manhã desta quinta-feira. E eu fiquei muito feliz porque eu não estou conseguindo falar com o Paulo Brax ao longo dos últimos dias, nesse período muito importante de reformulação do grupo, de procura do Internacional por um treinador, de demissão de um treinador, que foi o caso do Diego Aguirre, e dentro disso a gente teve algumas informações, pelo menos, do Paulo Brax nessa entrevista para a Rádio Grenal. Pela manhã estavam o o Flávio Dalpisol e o Lucas Katsurayama nessa boa entrevista com boas informações. Tem muitas coisas para a gente falar aqui, eu vou abordar talvez mais coisas no diário, como renovação do Cuesta, como busca do Inter por treinador e tudo mais. Mas aqui eu quero falar sobre contratações, porque o Internacional já está executando algumas delas, independente da vinda do treinador, que não está definido ainda quem vai ser o treinador, mas o Inter entende que algumas contratações elas precisam ser feitas e podem ser feitas, inclusive, de maneira alheia a indicações do treinador, porque são lacunas que ele enxerga no elenco. Pelo menos foi isso que a gente interpretou da fala do Paulo Brax, que foi questionado exatamente se havia a possibilidade do Inter anunciar algum nome de jogador antes do anúncio do treinador. Vamos ouvir Paulo Brax. Sim, nós estamos trabalhando de forma intensa aqui para isso. São 6 dias, como eu disse, após o final do calendário. E a gente já trabalha com alguns nomes, alguns muito próximos de poder anunciar, mas que dependem ainda de alguns ajustes, depende de alguns acertos burocráticos, atletas de consenso nosso, que encaixariam independente de modelo de jogo, mas evidentemente que também a contratação do treinador nos auxilia nisso, porque a definição do treinador nos dá a amostra dentro do estudo que a gente faz do treinador, porque a gente não passa a conhecer o treinador quando ele chega aqui, tem que conhecer ele antes, não é um erro nosso, de saber como joga, de saber a maneira que joga, o tipo de atleta que encaixa, o tipo de atleta que não encaixa, e o mercado ele é muito complexo, então evidentemente a gente vai trabalhar também com essas informações do que está se mexendo nesses 6 dias, e está mexendo bastante. O mercado ele está mexendo muito, principalmente o mercado nacional, e a gente obviamente pretende anunciar atletas ainda esse ano. Tem atletas muito próximos de apresentar para a torcida, e atletas que ainda não vazaram informação. Ele deixou claro que o Inter tem algumas contratações já engatilhadas, e eu confesso para vocês que eu não sei quem é. E eu tô curioso para saber quem é, eu tô tentando descobrir quem é, mas eu não consigo saber quem é. O Inter tem alguns jogadores engatilhados, o Inter tem alguns jogadores já contratados, mesmo que não tenha treinador. A gente sabe que o D'Alessandro, por exemplo, é um reforço do Inter para a próxima temporada. É um reforço muito mais simbólico, tá? O D'Alessandro acertou um contrato de 6 meses com o Internacional, mas vai ser muito mais para ele encerrar sua carreira, não vai ser um jogador que chega para ser titular, por exemplo. Não vai ser uma solução de dentro de campo. Um contrato simbólico que ele deve assinar pelos 6 meses de 2022. Mas ele disse de reforços para o elenco e que podem ser anunciados. Depois dessa resposta, o REC pergunta para ele se não seria um erro o Inter contratar jogadores sem consultar o novo treinador, que sequer contratado ainda está. Porque, por exemplo, com o Miguel Ángel Ramírez, ele chegou e viu um elenco diferente daquele que ele queria por característica. Com o Kudê foi alguma coisa parecida. E ele perguntou se tem como contratar jogadores sem o aval do treinador. E aí o Paulo Brax deu uma explicação importante. Mas não serão feitas todas as contratações antes do treinador, evidentemente que não. Existem, vou dividir em 2 tipos, né, dos jogadores que a gente tem a convicção dentro da lacuna que nós temos dentro do elenco hoje de posição, e não precisa de muito estudo para saber as posições que hoje nós temos uma lacuna, que nós temos que contratar. Então ali a gente tem atletas da nossa convicção, da nossa análise, do nosso acompanhamento de estudo durante o ano,
que nós estamos avançando, só que existem outros atletas que evidentemente dependem do modelo de jogo, depende das características que o treinador quer trabalhar. Então vão ser dois tipos de jogadores, os jogadores de convicção, que a gente já está trabalhando, que vão se encaixar independente do modelo, porque são de peças que precisa dentro do elenco, e outros que serão discutidos melhor ou serão aprofundados com a definição do treinador. Mas todos esses atletas já estão com as cartas, vamos dizer, já na mesa. A gente está com conversas avançadas com vários atletas e às vezes dependendo apenas de um acerto ou de um arredondamento da negociação para poder concretizar. A gente trabalha com mais de uma opção nas posições, não é só um jogador, às vezes tem 5 jogadores que vão se encaixar dependendo do modelo de jogo. Como o Paulo Brax disse, são duas as categorias de reforços que o Internacional está trabalhando. Uma delas independe do treinador, que são as lacunas que o elenco possui, que são essas que estão em vias de serem anunciadas. Quais são as lacunas que o Inter possui? Lateral direito, o Inter precisa de um lateral direito. Centroavante para grupo, o Inter precisa de um centroavante para grupo. O próprio Paulo Brax, na sequência dessa entrevista, ele fala que existem ainda outras funções que o Inter pretende reforçar, mas que dependem também da saída de alguns jogadores, que ele não vai deixar claro para não expor os jogadores que estão aqui no grupo e que a direção projeta com a saída deles. Mas a gente já sabe quais são. O Inter procura volante, tá? Porque entende que o Rodrigo Donato pode sair e porque o Rodrigo Lindoso não é um cara para ser titular. O Inter procura um meia, um extrema, tá? Para a vaga do Patrick, que não deve ficar na próxima temporada. E o centroavante para ali disputar a posição com o Yuri Alberto, que isso eu já tinha falado, além do lateral direito, que o Inter procura um lateral direito para ser titular. O próprio Paulo Brax confirmou isso, que é lateral direito, centroavante e outras posições que dependem de algumas saídas. Por isso é importante a gente já ficar atento, porque o Inter está trabalhando no mercado de transferências para fazer essa reformulação mesmo sem o anúncio do treinador ainda. Então, o lateral direito, ele deu a entender que já está contratado, que o Inter já sabe quem vai ser o lateral direito para a próxima temporada, e o Inter já encaminhou conversas com esse jogador, faltando apenas a assinatura do contrato, faltando apenas o anúncio oficial. Nessa semana ainda pode pintar lateral direito e essa é uma informação importante. D'Alessandro está chegando, a gente vai ampliar mais detalhes sobre isso ao longo dos próximos dias. Um centroavante também o Internacional está acertando, além de outros jogadores para outras posições. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Fechado? Beijo!